Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. E eu quero ser breve, eu quero falar sobre os filisteus. Os filisteus eram um povo que perseguia o povo de Israel, viviam em eterno conflito, brigavam muito. E em certo momento, então, o povo de Israel sendo oprimido pelos filisteus, ameaças de guerra de todos os lados, e o povo de Israel sabia que não tinham a proteção do Deus Yahvé, estavam sem a proteção dos deuses Yahvé por causa dos seus pecados, das suas mazelas, das suas prostituições, porque eles adoravam outros deuses, esqueceram o Deus de Israel, e Deus então entregou eles para que os filisteus os perseguissem, escravizassem, roubassem a sua terra. Eles viviam numa guerra, num verdadeiro inferno lá. Em dado momento da história, eles convocam Samuel, que era um sacerdote, o profeta, chamam Samuel e pedem para que Samuel ajude eles de alguma maneira. E Samuel então congrega todo o povo de Israel em Mispa, chama todos eles ali e ora pelo povo. O povo então faz um jejum, eles ali confessam seus pecados, e os filisteus ouvem que Israel estava orando em Mispa, estavam invocando o Deus. Então os principais e os príncipes dos filisteus vêm contra os Israel de forma sorrateira, escondido, eles vêm assim para fazer um ataque. E os israelitas ficam com medo e dizem a Samuel, não pare de orar por nós, temos medo de morrer nas mãos dos filisteus. E Samuel então faz um sacrifício ao Senhor e oferece ali um holocausto de um cordeiro a Deus, intercedendo pelo povo de Israel. E então acontece um milagre, acontece algo interessante. Diz a Escritura que Jeová faz trovejar com um grande estampido sobre os filisteus, que os aterroriza. Então você imagina assim, eu acredito que devia de estar no arraial dos filisteus, todos eles acampados, traquinando o mal contra o povo de Israel, e de repente no céu em cima deles aquela explosão tão forte, diz a Bíblia, que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram apavorados, porque eles sabiam que o Deus de Israel havia sido invocado, que o Deus de Israel estaria em defesa do povo, e isso deu um pavor, porque as histórias de vitória que o povo de Israel tinha quando estavam com Deus eram muito grandes. Todo o povo lá do Oriente sabia dos milagres que o Deus Jeová fazia através e em defesa do povo de Israel. Então, quando deu aquela explosão no céu em cima deles, eles ficaram aterrorizados. E eu acredito que essa explosão foi o sinal, foi o atacar de Deus, porque o povo de Israel se encorajou com aquela façanha, se encorajou com aquele barulho, com aquele estrondo, porque eles interpretaram que Deus estava pelejando por eles, e eles se armaram de coragem e foram e avançaram contra os filisteus. E venceram os filisteus e correram com os filisteus dali. E quando isso aconteceu, diz a Escritura no versículo 12, de Samuel, capítulo 7, verso 12, diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso problema hoje é que esquecemos da bênção de Deus, esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Isso é ingratidão. É ingratidão. Quantos de nós já esqueceram as bênçãos que recebemos de Deus? O tempo passa
e nós já esquecemos as bênçãos que recebemos de Deus. O tempo passa e nós esquecemos dos livramentos, esquecemos do emprego, das conquistas que tivemos na nossa vida, esquecemos da saúde que nós conquistamos, nós esquecemos de tudo, das coisas mais simples, até das viagens, dos sonhos que realizamos, de tudo que conquistamos. Que quando, na hora que nós conquistamos, nós atribuímos aquilo a Deus, mas com o passar dos dias, do tempo, dos anos, nós esquecemos. E nós esquecemos com muita facilidade. E nos tornamos ingratos quando começamos a nos queixar de Deus por qualquer coisa que acontece com nós. Esquecemos até de agradecer a Deus pela vida que nós temos. Pensa bem você, quantos amigos que já não estão mais ao teu lado, parentes que já morreram, amigos que você conhecia que já não estão mais, colegas de trabalho que não estão mais, e você continua porque Deus te guardou, mas a vida é pouca para você. Você acha que nem por isso você agradece a Deus e glorifica a Deus. E nós ficamos, nos detemos em reclamar de coisas que nos faltam, de coisas que nós não conquistamos. Nós nos detemos em reclamar de pequenas coisas, esquecemos das grandes que Deus fez por nós. Estarmos vivos hoje é uma grande conquista. Louvado seja o Senhor, bendito é o nome do Senhor pela vida, pela casa, pela comida, pelo nosso país, pela liberdade religiosa que nós temos. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós não agradecemos a Deus por essas coisas. E Samuel sabia que o povo de Israel era um povo ingrato. Ele sabia que o povo tinha o coração duro, que o povo era voltado à idolatria. Ele sabia disso. Por isso, quando Deus deu aquela vitória para eles, porque eles jejuaram, eles oraram, Deus teve misericórdia. Então Samuel pega, sabendo do coração duro que eles tinham, Samuel pega e coloca uma pedra, uma grande pedra, um memorial, um marco, uma lembrança, para que todas as vezes que eles passassem por aquele lugar, eles se lembrassem: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é gratidão a Deus, é recordar as coisas boas que Deus fez, mas nós não temos esse empenho. Nós temos muito mais facilidade para lembrar o que nós não conseguimos do que aquilo que nós já temos. Nós não damos valor para as coisas que nós já temos. Nós não damos valor para as coisas que já conquistamos. E nós gostamos de reclamar. E Samuel coloca aquela pedra para que cada vez que o povo passasse por ali, eles lembrassem que uma vez no passado eles estavam apavorados, clamando e pedindo para Samuel que orasse por eles, porque eles estavam apavorados com medo dos filisteus. E Samuel orou e sacrificou, e Deus respondeu com um grande trovão. Deus destruiu, deu força para eles, eles destruíram, eles correram com os filisteus, eles limparam a terra deles, para que eles nunca esquecessem. Então ficou aquele marco, e cada vez que eles passavam por ali, quem sabe reclamando da plantação que não deu, quem sabe reclamando de algum problema na vida deles, eles olhavam para aquele pilastra, para aquela rocha, para aquela coluna, eles lembravam e diziam: para aí um pouquinho, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Será que você também é uma pessoa que precisa ter uma pilastra, precisa ter um pilar na tua vida para te fazer lembrar? Que o pilar da tua lembrança seja essa palavra que você está ouvindo. Ebenezer, até aqui tem te ajudado o Senhor. Para de reclamar, para de te queixar da vida, para de te queixar dos teus problemas, para de te queixar das coisas que você não tem. Valoriza a vida, valoriza o que você tem, valoriza a tua roupa, valoriza o país que você tem, a comida que você tem, a liberdade religiosa que você tem.
Valoriza isso, que isso seja um marco na tua vida e pare de reclamar das coisas. Não seja como o povo de Israel, que Samuel conhecia muito bem, sabia que eram ingratos, pecadores, falsos. A ingratidão é a coisa que mais magoa qualquer pessoa, até você. Quantas vezes você já, quem sabe, já ouviu do teu filho dizendo: eu não pedi para nascer, isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Quantas vezes você quis já dar alguma coisa para o teu filho e depois ele reclama e diz: eu não te pedi isso, deu porque tu quis. Isso é ingratidão. Deus está te dando vida, sabedoria, te deu família, te deu amigos, te deu emprego, te deu a vida, que é o bem mais precioso que nós podemos ter, a vida. Valoriza isso. Que essa mensagem seja um marco das tuas recordações. Pare de reclamar da vida e seja grato a Deus. Diga: Ebenezer, até aqui tem me ajudado, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nós não venhamos a ser ingratos, mas que nós possamos te agradecer por todas as coisas que tem nos dado. Obrigado pela vida, pela liberdade religiosa, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, Senhor, até pela roupa. Até, Senhor, pelas coisas mais simples, Senhor, pela oportunidade de poder passear, de poder ter um automóvel, ter uma bicicleta, ter a minha moto, de poder andar a pé, de poder caminhar na rua, de poder enxergar. Obrigado pelas coisas que eu tenho, pelos dons que tu tem me dado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Ebenezer, 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 até aqui tem me ajudado o Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.